a gente vai falar do que é, assim, a real impressão que o mundo tem dos brasileiros, né? É uma coisa tenebrosa. Acho que todo mundo viu o que aconteceu com a menina lá que foi no atendimento lá do McDonald's e o Trump foi falar com ela. Então hoje a gente vai saber, a gente vai ver, né, como que é a real impressão das pessoas no Brasil. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou fazer uma analogia aqui com a Guerra do Vietnã. O seguinte, cara, eu vou fazer uma analogia, uma associação aqui com o que aconteceu nesse negócio do mercado, do McDonald's, que eu já vou te mostrar, que é o seguinte. O que aconteceu, e você sabe muito bem que a guerra do Vietnã foi estimulada, né, depois da Segunda Guerra Mundial, né? Todo mundo sabe o que aconteceu. Hitler, tal, pá, saiu dominando todo mundo, não sei o que lá, tá, Segunda Guerra, Covil do Lobo, a União Soviética foi lá, pegaram os caras, acabou a União Soviética. O que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial? Basicamente, as colônias, né, o mundo era muito ainda colonial, a Inglaterra tinha um monte de colônias, era um imperialismo realmente, às vezes, muitas vezes brutal. A França tinha colônias, assim, vários países eram colônias de França, Inglaterra, Portugal, etc. O que começou a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial? Se entendeu que os povos devem ter autonomia e devem ser independentes se assim eles desejarem e que a guerra é uma coisa absolutamente indesejável. Então, basicamente, as colônias começaram a pedir independência das suas matrizes. E aí vem a história, por exemplo, do Mahatma Gandhi, etc. Né? É tudo isso que você já deve ter ouvido falar. Só que a França não quis dar a independência do Vietnã. Né? O Vietnã era a colônia da França, o Vietnã não queria ser independente, a França falou, puta, aqui não, aqui vocês vão continuar dependendo da gente, não sei o que lá. E aí surgiu o grande líder, se não me engano o nome dele era Ho Chi Minh. Era Ho Chi Minh? Ho Chi Minh? Alguma coisa assim. Ho Chi Minh, acho que era o nome do cara. Que era um cara que ele já brigava ali pela liberdade daquela região toda, né? Não era nem só do Vietnã. Pegava Camboja, pegava Laos, pegava... Tinha mais um país que eu esqueci agora. Myanmar, será? Não lembro agora. Ele já pedia muito a liberdade ali. E basicamente, ele queria muito a liberdade do Vietnã, tal, até que ele falou, cara, eu acho que a gente vai ter que entrar em guerra porque a gente não quer de jeito nenhum ser colônia mais. E aí ele começou a basicamente, né, se atrelar a ideais comunistas. E aí os Estados Unidos olharam e falaram assim, opa, peraí, não podemos deixar o comunismo dominar o Vietnã, porque seria uma vitória da União Soviética, né? Você ter um país alinhado com a União Soviética é uma derrota no que a gente chama de Guerra Fria. E aí os Estados Unidos começaram a apoiar, eu não lembro agora, mas acho que era o governo do sul do Vietnã que tinha Saigon, né? Que aliás tem aquela música do Emílio Santiago maravilhosa, Saigon, essa música é linda. E basicamente você teve os Estados Unidos apoiando o sul do Vietnã, eu tenho quase certeza que é o sul, e o norte se tornando comunista. E você começou a ter o tensionamento, até que os Estados Unidos começaram a ajudar com dinheiro, com armamento, com um monte de coisa, e os Estados Unidos entraram na guerra. Quando os Estados Unidos entraram na guerra, o que eles pensaram? Meu, já era. Vamos entrar aqui, anos 60, acho que foi 61, por aí, né? Não lembro agora, ou 63, eu não lembro. Eles entraram na guerra e falaram, agora nós vamos devastar os Vietcongs, que eles chamavam de Vietcong de uma forma pejorativa, né? O Vietcong não era o vietnamita do sul, era o vietnamita atrelado ao Ho Chi Minh do norte, que era comunista. Então eu lembro que o nome tem a ver com Vietnamese Communist, é tipo uma junção Vietcong, né? Vamos matar os Vietcongs. Só que é o seguinte, irmão, quando os caras chegaram lá, e isso é uma coisa, cara, que quando você analisa a história das guerras, eu já falei várias vezes aqui, por exemplo, da guerra da Coreia contra o Japão, que o Japão era uma potência inacreditavelmente forte militarmente, né, no século XVI, e o Japão simplesmente queria invadir a China e queria passar pela Coreia. A Coreia falou, não, se eu deixar eles passarem e eles ganharem da China, por que eles vão nos dominar? Se eu deixar eles passarem e a China ganhar, por que a China não vai retalhar a gente? Então não, você não vai passar. E aí eles, então agora a gente tá em guerra com vocês, e eles perderam a guerra. A Coreia conseguiu manter a sua independência, assim como o Vietnã também conseguiu, né, vencer a guerra. Tem muita gente que fala que os Estados Unidos venceu a guerra. Isso é mentira, tá? Mas morreu mais vietnamita do que morreu americano. E daí, cara? Qual foi a conquista que os Estados Unidos teve na guerra de Vietnã? Nenhuma. Só matou um monte de inocente, etc. E aí, meu irmão, o que acontece, essa essência que eu quero que você entenda quando o cara
ele tem um senso de pertencimento. Quando o cara luta por uma causa que ele realmente acredita, quando ele olha e fala assim, meu irmão, isso aqui é minha vida, cara. Eu tô vendo americano vir aqui matar civil, né? Se não me engano foi na Guerra do Vietnã que você teve aquele posto em prática pela primeira vez, aqueles helicópteros ultra tecnológicos pra época, aqueles helicópteros que saíam metralhando todo mundo. Eu lembro que eu assisti o filme do Rambo, ai, que da hora, o cara correndo das balas, não sei o que lá. Então, era um massacre, assim, os caras matavam todo mundo. Então, o vietnamita, ele falava, mano, tem um invasor que está entrando aqui no meu país, está estuprando as minhas mulheres, está matando os meus pais, está matando os meus filhos. Eu preciso acabar com esse cara a qualquer custo. É um pertencimento que faz com que o cara não perca a guerra. Ele fala assim, não há nada mais importante para mim do que essa luta. E o cara luta, 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 luta. Os Estados Unidos perceberam que eles iam se ferrar. Os investimentos eram absurdos, assim, era muito, muito caro. Perdi um monte de jovem americano, né? Inclusive, tem uma polêmica muito boa que teve uma segunda onda de convocação, né, para levar soldados para bases terrestres no Vietnã, e o Muhammad Ali foi convocado, cara. Ele foi convocado pro Vietnã, ele falou, eu não vou lutar, eu não vou lutar, eu não vou, não vou. Né? Inclusive, depois fizeram um estudo que os soldados de linha de frente, tipo assim, pô, tem um batalhão aqui, vamos fazer uma linha de frente, uma incursão num lugar que é perigoso. Onde a gente vai? Puta, põe os negros aí, põe os negros na frente, põe os negão na frente, porque teoricamente ainda existe. Teoricamente não, porque na prática ainda existia um racismo absoluto e as pessoas falavam, mano, a vida do negro vale menos do que a vida do branco, então põe o negro na linha de frente. E houve um estudo depois que mostrou que as operações mais letais, né, ou seja, as operações militares dos Estados Unidos, onde mais se perderam soldados, a esmagadora maioria eram negros. Eles simplesmente colocavam os negros na linha de frente para morrer, para ver se os brancos depois iam lá e conseguiam não morrer, né? E o Muhammad Ali, na época, foi uma luta, foi um símbolo contra isso, etc, etc. E os Estados Unidos, caras, relutaram demais em sair da guerra. Por que eles relutaram demais em sair da guerra? Eles relutaram demais porque era uma questão de reputação, né? Não, quando os Estados Unidos entraram na guerra, eles entraram pensando em, nós não podemos deixar o comunismo vencer mais uma nação. A gente não pode perder uma nação para o comunismo, né, e fortalecer a União Soviética. Começou assim. Quando eles perceberam que ia dar uma merda, e eles perceberam rápido isso, eles não saíram por uma questão de reputação. Por uma questão assim, se eu vou para essa guerra e eu saio derrotado, o que o mundo vai pensar? Bom, dá para ganhar do exército dos Estados Unidos sendo um bando de, entre aspas, selvagem. Porque eles faziam uma propaganda de que os Vietcongs eram selvagens. Né? Esses selvagens aí com zarabatano, que era mentira. Inclusive, eles usavam armamentos pesados da União Soviética. Eles tinham granada, eles tinham, como é que chama? AK-47, que é uma arma que não trava, você põe ela na água, você põe ela na lama, você mete o pente lá e o bagulho não trava, né? Então começou a se tornar uma guerra de reputação. Por que eu tô te falando tudo isso? Tem duas coisas aqui, cara, que o povo brasileiro deveria aprender. Número um, a reputação que você tem pro resto do mundo importa. Importa. Só para terminar a história aqui da guerra, você sabe, né? Os Estados Unidos começou a gastar dinheiro, o norte só crescia. Uma hora eles pegavam e assim, vamos sair, né? Que Saigon era a capital, vamos sair daqui. Que, aliás, o governo do Sul era uma merda, era um puta de um governo corrupto. Viralizaram várias imagens, tipo de execução, o governo do Sul executando os Vietcongs lá, tal, tipo, de uma forma fria, isso pegou mal pra caramba. Aí teve aquela famosa foto, teve um bombardeio, eu não lembro exatamente a história, mas um dos bombardeios, não lembro exatamente o que aconteceu, foi um bombardeio que foi errado. Eles foram bombardear algum lugar e bombardearam um lugar errado, eles bombardearam acho que uma escola, um negócio assim, e aí tem aquela famosa foto da menina correndo pelada, queimada, com a cara de desespero. E eu lembro que quando eu ouvi essa foto, eu era criança. O moleque que tá do lado dela, a cara dele, assim... pesquisa aí, foto menina Vietnã bombardeio. Você vai achar. É a foto mais famosa. Se não me engano, é a foto mais famosa da guerra. Põe aí pra você ver. Essa foto viralizou, né, no mundo inteiro. Todo mundo viu essa foto e falou, mano, essa guerra é nada a ver. E aí, o governo americano começou a falar, cara,
A gente não tá só passando vergonha pro resto do mundo, né? E o resto do mundo tá vendo que a gente tá perdendo essa guerra. A gente tá passando vergonha enquanto governo também para dentro de casa. É melhor a gente sair. Eu não lembro agora qual foi o presidente que prometeu sair da guerra, se eu não me engano foi o Nixon, né? Que aí teve o Watergate, ele saiu, aí o próximo presidente fez a retirada, e aí eles fizeram a retirada e falaram, não, nós ganhamos a guerra, você vai ver, Saigon não vai ser invadida. Eles tiraram, eles estavam tirando. Põe essa foto. Cara, é esse moleque. Olha a cara desse moleque, velho. O desespero dele. Todo queimado, com essa cara, assim, tipo, um choro de desespero. Cara, isso é muito marcante. Se olha isso aí, você, pelo amor de Deus, cara. Não tem como você ser a favor disso, né? Bom, tira da tela aí. Enfim. E aí teve toda essa reviravolta. E aí, quando os Estados Unidos saíram, assim, eles estavam saindo ainda de Saigon. Cara, o norte já invadiu, foi pra cima, tal, tomou Saigon. O Vietnã se tornou um país dominado pela turma do Ho Chi Minh, que nem era mais o Ho Chi Minh, era o sucessor dele, que eu não lembro quem era. Cara, foi uma derrota, foi um negócio horrível. Foi um negócio tão vexatório que eles não conseguiam tirar as tropas. Não tinha helicóptero suficiente. Aí não dava lotação no helicóptero, o helicóptero caía no mar. Aí, puta, cara, não tinha onde pousar o helicóptero. Cara, foi um desastre total. Por que eu estou dizendo isso? Aqui existem duas coisas que o Brasil ainda não aprendeu. Número um, a reputação para o mundo importa. Tanto que os Estados Unidos tentaram, eles gastaram bilhões de dólares e gastaram vidas americanas aos milhares para tentar passar uma impressão para o mundo que eles não tinham perdido a guerra, mesmo sabendo que aquilo era uma bosta. E dois, cara, o pertencimento. Você fala assim, eu pertenço a esse lugar, eu amo esse lugar, isso aqui é a minha vida. Isso faz diferença numa guerra. Se numa guerra isso faz diferença, por que isso não faz diferença em termos econômicos? Por que isso não faz diferença em termos de povo? O Brasil vive uma crise, cara, que é uma crise que eu sempre falo que não é uma crise de extremismo. O Brasil não vive uma crise de polarização. O Brasil vive uma crise de identidade. O Brasil vive uma crise de picaretagem. Como o brasileiro não tem mais identidade, como o brasileiro foi ensinado na escola, né? Que a gente basicamente é um monte de descendente de estuprador e aproveitador europeu que veio aqui, né, matar índio. A gente já aprende na escola que a gente não tem que ter autoestima da nossa própria história. E depois, cara, a gente entende que como o país é um país onde tem muita gente muito burra, você ser oportunista te dá muitos méritos. Então isso aqui é um país onde ninguém se sente pertencente ao Brasil. A verdade é essa. Todo mundo que fala eu amo o Brasil, isso é tudo mentira. As pessoas não amam o Brasil. As pessoas amam a imagem que elas podem criar, que elas amam o Brasil, e a partir disso colher lucros de pessoas muito burras que vão acreditar nelas. É basicamente isso. Né? A pessoa, tanto ela tá cagando pro Brasil, que ela não se importa do Brasil ser um país de picaretas, né? E ter essa reputação pro resto do mundo, porque ele está lucrando. Então, um abraço, irmão. Eu vou lucrar aqui, finjo que eu amo o Brasil, e todo mundo sabe que aqui é um país de picareta, e que se dane, eu vou tirar o meu e já era. Né? É o que realmente acontece aqui no Brasil, cara. A gente não tem essa sensação de pertencimento. E isso faz com que a gente não tenha autoestima, a gente não tenha vontade de lutar. Pra mim, cara, esse vídeo que eu vou colocar agora, que é o vídeo do McDonald's, isso diz muito sobre... É uma coisa simbólica. Eu vou mostrar pra você uma coisa. Da mesma forma que essa foto da menina correndo, queimada, pelada, desesperada, com o moleque do lado dela com uma cara de desespero que parece até um desenho de tão desesperado que ele tá naquela foto, foi um símbolo da guerra, né? Um símbolo de como foi uma incursão absolutamente desastrosa, matou um monte de civis, só fez mal, os Estados Unidos só se fudeu. Eu acho que o que aconteceu agora, né, nessa cabine do McDonald's, é simbólico do que está acontecendo Por que no que é Brasil. simbólico? Porque vamos por vídeo que eu vou te mostrar. Não, mas peraí. Você sabe por que o Trump foi trabalhar 15 minutos em um McDonald's? Não. Tá. Basicamente é o seguinte, a Kamala, ela ficava falando que ela tinha um histórico de uma trabalhadora normal dos Estados Unidos, porque ela já tinha trabalhado no McDonald's no início dos anos 80. Só que aí o McDonald's falou, olha, nós não temos registros de você trabalhando aqui. Sério, velho? E aí o Trump foi lá e passou 15 minutos trabalhando em um McDonald's só pra ele falar que ele trabalhou mais que a Kamala. Nossa, muito bom. O McDonald's é reaça?
É Não, trumpista mas lá? eles puxaram lá e eles Mas como é que falaram, eles olha, a deixaram Kamala o nunca Trump? trabalhou aqui. Mas eu tô falando o seguinte, porque eu sei que é o seguinte, o Burger King, ele pende pra esquerda. Tanto que as propagandas do Burger King aqui no Brasil, elas são sempre de diversidade, de inclusão e Sim. papapá. Talvez o McDonald's fale, bom, já que o Burger King tá pendendo pra esquerda, vamos pender a gente um Não, pouco pra eu acho direita. que, assim, eu vou mostrar aqui depois, mas ele provavelmente combinou com o gerente da loja. Talvez os donos do McDonald's nem sabiam não, disso. mas você não pode fazer isso. Ah, não sei, Imagina, se cara. você é um franqueado McDonald's, você não pode usar a marca McDonald's para uma campanha presidencial sem autorização da franquia. Isso Eu acho imagina. que, tipo, pô, enfim. Com certeza, Cara, ele eu só conhece sei alguém que de lá. esse vídeo está com 23 milhões de visualizações no E TikTok. vamos assistir esse vídeo. Well, I'm looking for a Baixa o job, meu fone, and por I've favor. always wanted to work at McDonald's, but I never did. I'm running against somebody that said she did, but it turned out to be a totally phony story. So, President Trump! Well, that's a good-looking group. Hello, everybody. I'm having a lot of fun here, everybody. laranja, né, Take velho? news of it. É muito Well, I'm laranja, looking for velho. Tipo, ele parece uma laranja gigante. E aí, o que que aconteceu? Foi uma brasileira lá. Mas deixa eu perguntar uma coisa. O vídeo da brasileira está nas redes do Trump, não? Não. É, porque aí seria uma ofensa, né, Não, cara? Seria não. uma ofensa. Né? Coloca aí o da brasileira. Pera. Vamos lá. Nossa, tá... Porque assim, se ele colocasse isso, tipo, ia ficar feio pra ele, né? Tipo, porra, como Só é que você... tem esse vídeo da brasileira tem uma questão. Vamos lá que eu vou mostrar. Look at all the fake news of it. Hello, everybody. You can fake this, And you right? know this is compliments of Trump, okay? Yes, thank Okay. you. Mr. President, Yes. please don't let the United States become Brazil, my native Brazil. We'll keep it Please, good. Please, please. We're going to make it better than ever, okay? Thank you. Thank you. Thank you. It's a pleasure, Mr. Compliments President. of Trump. Yes, Have a good time. thank you so much. Thank you over there. Have a good Oh my God, have a great time. Have a good time. Thank Nice you. to You see too. you. Bye, darling. See you. Something more. Oh my God. Cara, A isso é muito brasileira, bom. assim, isso é, cara, isso é muito, assim, isso é muito, eu vou fazer uma analogia do que aconteceu na Guerra do Vietnã. Na Guerra do Vietnã, cara, os pilotos americanos que eram, inclusive tem um filme maravilhoso, de uma história real, de um cara chamado Dieter Dengler, eu esqueci o nome do filme, é com Christian Bale. Esse filme é maravilhoso, é uma história real de um piloto americano que ele foi abatido, ele foi capturado pelos Vietcongs e ele organizou uma fuga maravilhosa e aliás, dá até pra usar essa história também pra você entender como o Brasil tá. Enfim, esses pilotos americanos que eram capturados, eles eram torturados, tá? Alguns ficaram anos presos sendo torturados, porque isso é uma coisa engraçada, não. Isso é uma coisa que aconteceu, foi o seguinte: os Estados Unidos nunca declarou guerra ao Vietnã. Eles simplesmente foram lá e invadiram. Então, os capturados americanos não eram capturados como prisioneiros de guerra. Porque você tem uma série de leis de guerra que você deve cumprir quando você captura um prisioneiro de guerra. Eles eram presos como criminosos. Então não é tipo assim, um piloto americano veio aqui, então nós vamos prendê-lo como um criminoso de guerra. Não. Esse cara é um assassino, ele é um homicida, entendeu? Ele matou pessoas aqui numa aldeia. E esses caras, eles eram torturados. No meio da tortura deles, eles eram obrigados a gravar vídeos falando que eles odiavam os Estados Unidos e que os Estados Unidos tinham abandonado eles, tarará. Um dos pilotos, o que o piloto fez? Ele estava sendo torturado e ele começou a piscar em código Morse, o que significava tortura. Então ele estava falando assim, eu odeio os Estados Unidos. E o piscar dele dizia, os caras pegaram, peraí, deixa eu ver se ele está piscando em Morse. Puta, ele está piscando em Morse. O que significa? Significa tortura. Então ele tá denunciando que ele está sendo torturado. Essa mulher, cara, a primeira reação dela ao ver o presidente Trump falar, não deixe os Estados Unidos ficarem como o Brasil, é como se aquele piloto que está piscando em Morse, de repente, não tivesse mais a tortura, ele pudesse gritar, estou sendo torturado. É basicamente isso que acontece com essa mulher. Essa mulher, ela saiu do Brasil, que é uma coisa traumática. Você sair do país em que você nasceu, em que você cresceu, que você tem a sua língua natal, que você tem seus familiares, que você tem seus amigos. É uma coisa horrorosa. Aí você chega nos Estados Unidos, você encontra o presidente, o candidato à presidência Que vai ser daquele o país, presidente. que vai ser o presidente. Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu vou pedir a ele que faça com que o país em que eu vivo hoje não se torne o lixo que o meu país virou. Cara, Brutal. é brutal, bicho. É brutal, cara. É a primeira coisa que ela pensou. Ela não pensou assim, putz, cara, eu vim lá do Brasil. Pô, você podia fazer tal coisa que tem no Brasil aqui.
Pra eu me sentir bem aqui, eu queria tal coisa. Não, é um desespero, tipo assim, não deixa isso daqui virar o Brasil, cara. Não deixa isso aqui virar o Brasil. Cara, é bizarro, mano. É bizarro. E você pode ter certeza, esse vídeo rodou o mundo, irmão. Esse vídeo rodou o mundo. Olha isso, olha que humilhação, mano. Uma brasileira pedindo para o presidente americano não deixar o país que ela vive hoje, que nem é o país dela, se tornar como está hoje o país dela. E aí você vai falar assim, vamos culpar essa brasileira? E ela falou mal do Brasil. Não, a culpa não é dela, irmão. Ela teve que se fuder pra sair daqui, levar família, construir uma vida nova num outro lugar, falar outra língua. Que eu não sei se vocês já passaram algum tempo fora, é que inglês é uma língua que a gente ouve muito, né? Então você quase que você se sente familiarizado com a língua. Mas, por exemplo, espanhol a gente também ouve muito. E eu fui pro Uruguai, fiquei 4 dias no Uruguai só ouvindo espanhol. Mano, eu não aguentava mais ouvir espanhol, cara. Eu não aguentava mais. Eu punha lá na TV e ia mudando. Espanhol é Nossa, muito chato. muito. Chato. Aí tinha um TV, tinha algum. Eu não lembro agora, era um canal que era português. Eu nem lembro o que tava passando. Era uma coisa que era chatérrima. Só que só por ser em português eu deixei. Falei, nossa, deixa eu ouvir um pouco de português, cara. Né? Então é traumático, cara. Então ela não é a culpada disso. Ela é um sintoma de uma doença. Ela é como se fosse a febre. Você não tem que culpar a febre. A febre está acontecendo porque o seu organismo está lutando contra alguma coisa. Essa é alguma coisa que é a culpada. Ela ter falado isso é a febre. Qual que é a origem do que ela está falando? É o que está acontecendo no Brasil, bicho. É o que está acontecendo aqui.